Olá pessoal, boa tarde. Olha só, na aula de hoje a gente vai ver sobre como que nós escrevemos, né, algumas palavras, como elas são escritas. Então logo de início você vai verificar aí a primeira questão, você vai completar com O ou com U, tá bom? Verificar as palavras se elas têm som de O ou tem som de U, mas às vezes o O tem um som de U e às vezes você precisa saber se essa palavra se escreve com O ou com U, tá bom? Então é só mesmo para você treinar aí, no caso, as palavras, ou seja, procurar no dicionário, procurar no Google, em algum lugar, como se escreve essas palavras, tá bom? Aquelas que você achar que é escrita com U, você escreve com U, aquela que você achar que é com O, você escreva com O, tá bom? E a gente vai corrigir elas em aula. Por exemplo, a palavra moleque aqui, ó, a palavra moleque. Como é que se escreve moleque? É moleque ou é moleque? Aí você que vai verificar, tá bom? Você verifica aí se é com O ou se moleque é com U, tá bom? É moleque, tá? Por exemplo, sábio é sábio ou é sábio? É você que vai verificar aí, tá bom? Então é isso que é para fazer também. Só que existe também, pessoal, palavras com E escrita com I também. Por exemplo, pátio. Pátio é com I ou é com E? Então, se for com I, você coloca o I. Se for com E, coloca o I. Campeão, ó, campeão é campeão ou é campeão? Se for campeão, é I. Se for campeão, é E. Então, dê uma olhada aí, dê uma pesquisada, dê uma procurada e verifique com que é, tá bom? A palavra campeão é com E, tá? Já adianto essa aqui para vocês. E assim você vai ver as demais palavras, tá bom? A terceira questão, pessoal, olha só, complete as palavras corretamente. Novamente, você vai verificar se essa palavra degrau é com O no final ou com U, tá bom? É degrau ou degrau? É campo, é capoeira ou é capoeira? É crânio ou crânio? E assim você vai respondendo, tá? Marcando ou colocando ou O, ou U, ou E, ou I dentro das palavras, tá bom? Espontâneo é neo ou neu? Aí você vai verificar. Se for O, coloca o O. Se for U, coloca o U, tá bom? E assim você vai fazendo. Pessoal, olha só. A quarta questão. Descubra o nome da profissão de quem? De quem conserta sapato, pessoal. Quem conserta sapato é o quê? Aí você vai verificar. Quem cuida do jardim é o que? Aí você vai colocar também, tá bom? Do jardim eu sei que é jardineiro, tá? Jardineiro, tá? E assim por diante você vai fazer as outras aí, tá bom? Leia com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão e coloque aí a resposta. Aqui na próxima questão, pessoal, quem é que defende o gol, né? Na próxima questão você vai fazer o quê? Completar com 2 S ou apenas com um S as palavras abaixo. Por exemplo, a palavra da letra B é pasta. É 2 S ou apenas um S? Aí você verifica. Neste caso, a palavra pasta é apenas um S, tá? A palavra bússola, eu sei que é 2 S, bússola. Então, dependendo da palavra, ela vai ser escrita com 2 S ou com um S. Verifique aí, faça uma pesquisa e analise, tá bom? Se é com 1 ou se é com 2 S, tá bom? A próxima questão, pessoal, a sexta questão, é para você ordenar as sílabas e formar as palavras. Ó, que palavras é que estão formadas aqui? Por exemplo, esta bem aqui, ó, é procissão, ó, procissão, ó, procissão. E assim você vai fazer todas as outras ordenando, tá bom? Agora aqui, pessoal, vamos falar de acento agudo. O que é o acento agudo, pessoal? É o acento indicado, que é usado para indicar uma sílaba tônica, tá bom? Que tem o som aberto, um som A, E, entendeu? Aquele som bem aberto. E aí você tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, a palavra Piauí tem um acento agudo no I, lágrima tem um acento no A, tá bom? E assim você está vendo aí alguns exemplos de palavras que tem acento agudo. O que é o acento circunflexo, pessoal? O acento circunflexo é aquele acento mais fechado, né? Com I, som de I, né? U, tá bom? Então é esse daí, tá bom? Então nós temos alguns exemplos aqui, por exemplo, crânio, pêssego,
ônibus, tá bom? Vovô, vovô, são palavras que têm o acento circunflexo, tá bom? E aí na próxima questão, pessoal, é para você só reescrever as palavras que devem ser acentuadas, tá bom? Se não for acentuada essas palavras, você não reescreve, tá bom? Você só vai reescrever se for acentuada, tá bom? E aí você vê aqui, por exemplo, algumas dessas palavras, tá? Por exemplo, aqui, pessoal, a palavra úmido, ela é acentuada, ó. É úmido, tá? Úmido. Tem um acento aqui, ó. Úmido. Bom, você só vai reescrever se a palavra for acentuada. Se ela não for, você não reescreve, tá bom? Ele vai ficar em branco. Se tivesse só úmido aqui, você deixaria só úmido, tá bom? Não reescreveria. Pessoal, quando essas palavras que têm um acento ou que elas são faladas de forma mais forte, essas palavras têm uma sílaba que se destaca. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Por exemplo, pessoal, a palavra papel. Ó, papel. Olha só, quando você fala o pel, você fala ele com mais intensidade. Ó, ânimo. Ó, a sílaba você fala com maior intensidade. Quando você fala uma palavra e uma parte dela, ou seja, uma sílaba é falado com mais intensidade, nós dizemos que essa sílaba é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, tá bom? E aí, pessoal, quando as sílabas são mais fortes, existe o que nós chamamos de classificação tônica das palavras. Ou seja, uma palavra pode ter 3 tipos de classificações tônicas distintas. A primeira, paroxítona, a segunda, oxítona e a terceira, proparoxítona. Neste caso, vamos analisar, pessoal, a posição da sílaba tônica. Como assim, professor? Vamos fazer um exemplo aqui. Olha essa palavra bem aqui, ó. A palavra aqui, ó, relógio, ó. Quando eu separo em sílaba, eu tenho relógio. Pessoal, se eu separei em sílaba a palavra relógio, e eu tenho aqui então a minha última sílaba, aqui eu chamo de última sílaba, essa aqui eu chamo de penúltima sílaba, e essa aqui de antepenúltima sílaba, Então, o que eu vou verificar sempre, pessoal? Vou começar a olhar a última sílaba, da direita para a esquerda, tá bom? Se a última sílaba é a forte, é a tônica, então eu digo que a palavra é oxítona. Se a penúltima sílaba é a forte, eu digo que essa palavra é uma paroxítona. Porém, se a antepenúltima for a mais forte, neste caso ela é uma proparoxítona, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a palavra sofá, pessoal. Olha só a palavra sofá. A palavra sofá, a palavra caqui e a palavra papai. Quando você fala essas palavras, o caqui, o sofá e o papai, você está dizendo que o fá aqui, ó, o fá tem a sílaba mais forte. O que tem a sílaba mais forte. Pai, o pai no final tem a sílaba mais forte. Neste caso, por eles serem a última sílaba, essas palavras são chamadas de oxítona, tá bom? Oxítona. Porém, pessoal, olha só aqui a palavra caderno, ó, o der é a sílaba mais forte aqui, portanto, isto é uma paroxítona. Então, o que é uma paroxítona? Quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, for a sílaba tônica. Olha aqui, ó, relógio, ó, primeira, segunda, terceira. A terceira é a última. Aqui é a antepenúltima. Aliás, a penúltima. E aqui é a antepenúltima. Então, o gil é a última sílaba. É o mais forte? Não. Quem é? É o outro. A antepenúltima? Não. Então, quem é? É a penúltima. Neste caso, se é a penúltima, é a antes da última e ela é uma paroxítona, tá bom? E aí, pessoal, se não for a última, não for a penúltima e for a antepenúltima, olha só aqui esses exemplos.
Ó, médico. Ó, última sílaba, última sílaba, última. Ó, a última. Aqui, ó, o de, penúltima. Tá? Escrever errado, penúltima aqui, pessoal. Penúltima. E a outra aqui, antepenúltima, ó. Antepenúltima. Antepenúltima. Neste caso, a antepenúltima, ela vai ser quem? O mé. E nesse caso, quando for a antepenúltima mais forte, nós temos uma palavra chamada proparoxítona. Então, a palavra é proparoxítona, tá bom? Então, o que você vai fazer é apenas isso nas demais questões. A primeira, você vai fazer o quê? Destacar quem é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Olha aqui nas palavras e veja quem é mais forte aqui. Um macete, pessoal. A sílaba mais forte sempre será a que está acentuada. Se ela não estiver acentuada, você vê como é que você fala ela vai dar um tom mais forte, tá bom? No caso aqui, a árvore é mais forte, então já sei que eu vou colocar o ar bem aqui, ó, árvore. E aí eu vou procurar outras sílabas, ó, bicho, bi é o mais forte aqui, ó, bicho, bicho, entendeu? E assim eu vou verificar as outras palavras e vou copiar aqui do lado. Aqui, pessoal, a palavra aqui, ó, arrumava, ó, arrumava. O que eu fiz com a palavra? Separei em sílaba. Depois, contei quantas sílabas ela tem. Tem 4. Depois, eu separei a sílaba que é tônica. É o má. E é isso que você vai fazer aqui nessa próxima questão, tá bom? O que você vai fazer? Café. Você vai separar em sílaba. Vai ficar café. Número de sílabas. 1, 2. 2 sílabas. Qual é a sílaba tônica? Aqui tem o acento. Fé. Posição da sílaba tônica, qual é, pessoal? Aqui no caso é a última, tá bom? Última. E assim você vai fazer nas demais aqui, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.